Na graça e paz do Senhor Jesus Cristo, que Sua palavra tem poder para transformar, resgatar, regenerar as pessoas que estão ainda no sistema, ainda na antiga aliança. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Que eu seja usado o Espírito Santo, porque vou usar a Tua palavra, Senhor. Exatamente no costumes e as tradições de um povo, em que Jesus contestava estes costumes e tradições, ordenanças. No tema de hoje, em algumas instituições religiosas, seguem a doutrina da antiga aliança, porque na verdade estamos na nova aliança. Mas, seguindo as doutrinas, eles continuam a tentar viver como esses povos, como fariseus ou judeus. No tema de hoje, no que se refere à guarda do sábado, que para os judeus, o amanhecer do sábado não é na meia-noite de sexta-feira, e sim ao entardecer da sexta-feira, às 18 horas, quando o sol se põe, que é o dia da preparação, do sepultamento de Jesus Cristo, onde se levavam as essências para a preparação. Que no hebraico, sábado, Shabat, significa cessar, desistir, folgar. No grego, dos escritos evangélicos, sábaton significa descanso, folga e adoração a Deus. Mas os fariseus, com seu patrulhamento religioso, transformou o Shabat em dia de sobrecarga, tristeza, abatimento, vergonha, humilhação e condenação. Jesus era perseguido, tentavam até apedrejá-lo, porque ele fazia as obras de cura no sábado. Jesus combateu o legalismo religioso, mesmo em detrimento do bem-estar da vida humana, em qualquer situação. Exigia observância incondicional às doutrinas religiosas. Por causa do sábado, valia menos que uma ovelha, boi ou jumento. Animais eram considerados de grande importância porque ajudavam na produção pecuária, agrícola, que eram muito favorável a eles. Então eles valorizam muito os animais. Nem Jesus, nem os discípulos guardaram o sábado, e por isso era perseguido. Nem os principais sacerdotes e fariseus não guardavam, violaram na Páscoa. Foram a Pilatos pedir guardas para o sepulcro de Jesus, selar a pedra. Andaram
além da distância permitida, que era de 2.000 côvados, que seria aproximadamente 1 quilômetro. Então, não poderiam caminhar mais de 1 quilômetro. A tentativa de impedir que ele ressuscitasse. Então, o descanso para o homem, o sábado, assim foi inventado para o descanso do homem. O sábado é do Senhor ou o Senhor é do sábado? O Senhor é do sábado, do domingo, da segunda, da terça, todos os dias, irmão. No primeiro dia depois de sábado, sendo ele a primícia de Deus, lá em Levíticos. Então os cristãos, desde a igreja primitiva, adotaram o primeiro dia da semana, o dia do Senhor, que é o domingo. Então vamos aqui a algumas referências. Lucas, no capítulo 23. Lucas, no capítulo 23, tá? 23. Versículo 54. Lucas 23, versículo 54. Era o dia da preparação e começava o sábado. Então, onde se levavam as mulheres vindo da Galileia com Jesus seguindo, viram o túmulo e como o corpo for ali depositado. Então, se retiraram para preparar aromas e bálsamos. No dia da preparação. Por diante, o patrulhamento religioso, este dia passou a ser de tortura, de perseguição. Vamos aqui em Lucas 14. Vamos ver agora aqui as referências, do qual eu fiz aqui o comentário. 14, no 5. Aconteceu que ao entrar ele, num sábado, na casa de um dos principais fariseus, para comer pão, eis que o estavam observando. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico, uma doença de acúmulo de fluidos. Então, Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes: é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram, e tomando-o, o curou e o despediu. A seguir, lhe perguntou: qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? A isto nada puderam responder. No capítulo 13, Lucas 13, versículo 15, disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Então, se no sábado não se pode fazer nada, nenhum esforço, então aqui já temos uma contradição, uma desobediência do sábado. Eles tiraram os animais
para beber água. Lá em Êxodo 23, Êxodo 23, versículo 5: E vires prostrado debaixo da sua carga o jumento daquele que te aborrece, não o abandonarás, mas ajudá-lo-ás a erguê-lo. Então, uma situação em que o jumento está com a sobrecarga, mesmo aquele que você não tem agrado com ele, inclusive aqui a palavra aborrece é condição de amar menos aquela pessoa, mesmo assim ele tem que ajudar esta pessoa a levantar o jumento. Deuteronômios, no capítulo 22, vamos aqui no capítulo 22 de Deuteronômios, no versículo 4: O jumento que é de teu irmão ou o seu boi, não verás caído no caminho, e a eles te furtarás, sem falta o ajudarás a levantá-lo. Então é isso, que se possa fazer o bem no sábado. E é isso que Jesus colocava como ensinamento. É lícito fazer o bem no sábado. Jesus e os discípulos não guardavam o sábado. Vamos aqui em Lucas. Lucas capítulo 6, versículo 1, 2. Aconteceu que num sábado, passando Jesus pelas searas, os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. E alguns dos fariseus lhe disseram: Por que fazeis o que não é lícito aos sábados? Respondeu-lhe Jesus: Nem ao menos tendes lido o que fez Davi, quando teve fome, ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, tomou e comeu os pães da proposição e os deu aos que com eles estavam, pães que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes? E acrescentou-lhes: O Filho do Homem é Senhor do sábado. E não, o sábado é do Senhor. Tá? Vamos ver aqui então, continuando aqui com o nosso passeio. Tá? Mateus 27. Mateus capítulo 27. Meia dois a 66. Então, Mateus 27, versículo 62. A guarda do sepulcro. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus e, dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro aqui, Jesus, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder
que vindo os discípulos o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste por pior que o primeiro. Disse-lhe Pilatos: aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro, como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda no sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Então aqui, mostrando que no sábado eles fizeram um esforço para a guarda do sepulcro de Jesus. Bem, lá em Levítico, vamos aqui para Levítico. O capítulo 23, Levítico 23, versículo 10 a 12. As primícias, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, olha o detalhe, fale aos filhos de Israel e dize-lhes, quando entrardes na terra que vos dou e cegardes a sua messe, que é a colheita, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor, para que te sejais aceitos. No dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. No dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocaustos ao Senhor. Então aqui as primícias depois do sábado. E ele, a primícia. Então aí a igreja primitiva adotaram o primeiro dia da semana, o dia do Senhor, que se refere ao domingo. Que na verdade, nesse entendimento de que possamos adorá-lo em oração e louvor, seja todos os dias, não apenas no sábado. Então, dentro desta doutrina, muitas vezes, seguido por irmãos dos templos, seguindo a esse costume e tradições de um povo. Às vezes se perde até a oportunidade de trabalhar. Não posso trabalhar no sábado. Então isso é um comportamento que confronta o entendimento da palavra de Deus em verdade. Porque Jesus Cristo contestava, repudiava esses costumes e tradições, ordenanças que ele pregou na cruz. E os que estão aí no sistema tentam reconstruir o que Cristo destruiu na cruz, nos dando liberdade. Que Deus abençoe e que nos proteja de todo o mal.